Ei você, dono de oficina, reparador, deixa eu te falar uma coisa super importante. É uma pergunta. Como você recepciona o seu cliente? Quem é que na sua oficina vai lá na frente se expor e fazer o primeiro atendimento ao cliente? Por quê? A pergunta é, se é você ou se é alguém que já está ali na função de recepcionar o cliente, que é a função de consultor técnico, orçamentista, é importante que se tenha claramente no seu discurso uma coisa, o nível de atenção a ser dada, o nível de escuta a ser dada e de energia gerada. Você presta atenção como eu estou falando, eu estou gerando uma energia, eu estou colocando energia na fala. Agora, isso é um fator que eu percebo que muitas vezes as pessoas estão displicentes com isso. Vamos lá, vai fazer um atendimento para um cliente, o cliente chegou, encostou o carro, prontamente foi alguém lá para fazer o atendimento. Quem é essa pessoa novamente? Vai chegar de que forma? Vai chegar com simpatia? Vai chegar com um sorriso no rosto? Expressando que está contente com a chegada de uma pessoa? Porque afinal de contas, a pessoa que está chegando, que é o nosso cliente, ele está chegando para a gente cumprir o nosso propósito. Qual é o propósito da gente estar ali atendendo? De ter uma oficina funcionando? É que tenha cliente. Então, o principal recurso é atender muito bem o cliente. E quem é o humano que está fazendo esse papel? Seja você que atenda ou até mesmo um colaborador, é importante que se tenha esse tipo de conversa na equipe, um feedback ou até mesmo um treinamento. Hoje em dia existem diversos treinamentos até fáceis, assim como você está me vendo no YouTube, você encontra esse tipo de vídeo ou de solução de como fazer um atendimento. Em qualquer outro momento podemos fazer até um aqui presencial para modelar a forma que a gente faz. Mas o que eu quero dizer com isso para você? Porque é uma atenção grande e uma energia grande que tem que ser direcionada para esse tipo de cuidado, porque é um cuidado, cuidar do cliente assim que ele chega na empresa. Como que a gente oferta a comunicação? Então, primeiro, a forma que eu me apresento para fazer um atendimento para o cliente. Como é que eu tô, né? Vestido, como é que eu tô higienizado, eu tô com o cabelo penteado, eu tô com o cabelo cortado, eu tô com uma aparência bacana para atender, né? Não importa se você tem barba, se não tem, mas se você tem barba, por exemplo, uma barba aciada, bem feita, bem recortada, né? As mãos, né? No dia a dia de quem faz a operação, porque tem isso, às vezes você está fazendo a operação ali, está atendendo o cliente e está mexendo no carro, mas tudo bem, se limpa, para chegar para o cliente poder entregar, né, um cumprimento, apertar a mão. De qualquer forma, toda essa apresentação, ela tem muito valor. E essa apresentação, ela não vai só junto com esse atendimento, é um atendimento também quando o cliente olha ao redor e vê a movimentação organizada, e vê, porque tudo isso que estamos ofertando é o servir a ele, é o servir com cuidado. Então é muito natural que às vezes exista displicência nisso. É importante se ter isso muito alinhado. Então quando você vai fazer o atendimento, chega lá, demonstrar essa simpatia. Segundo ponto, demonstrar conhecimento técnico do que vai ser dito. E muitas pessoas, às vezes, na hora de fazer um orçamento, não está atenta com isso, né? Porque ali você tem o quê? Vamos supor, você engata a primeira marcha do carro para sair. Qual é a marcha que mais tem tração, que bota potência ali para você sair da inércia, do lugar parado? É a primeira. Então, imagina que você tem que engatar essa primeira marcha para atender o cliente, para se apresentar, para botar energia, o cliente sentir você à vontade, o sorriso, a simpatia. Isso tem que conectar, percebe? É um primeiro fator de conexão. Um outro ponto importante é você ter o conhecimento técnico do que você vai dizer ao cliente, porque depois disso você vai abrir espaço para o cliente para ele dizer qual que é a dor dele. Ele chegou à tua empresa, ele chegou na sua oficina com uma dor, ele bateu o carro. Muitas vezes ele chega ainda nervoso, nervosa, porque bateu recentemente ou porque é um gasto, porque vê, ninguém que vai na nossa oficina com o carro batido está feliz. E é importante nós sabermos disso, não é verdade?
Porque, infelizmente, é assim que acontece. Na Floripintura, quem vai nos procurar para consertar o carro não vai feliz, porque foi uma coisa que aconteceu fora da curva, né? Saiu do dia a dia orçamentário do proprietário do veículo, estragou um bem dele, né? Então, muitas vezes, até o próprio cliente chega transtornado por alguns fatores. E é super importante quem está recebendo esse cliente tem esse bom senso, tem esse treinamento, tem essa capacitação de saber fazer essa leitura. É uma leitura humana mesmo, né? Que temos que estar aberto. A partir do momento que você abre o canal de fala e apresentação, você escuta o cliente. Porque é nesse momento que você vai extrair dele toda a dor. A dor que eu quero dizer é o que? É o problema, né? Porque ele traz o problema e você tem a solução. Quanto mais capacidade técnica, melhora na comunicação. E a melhora na comunicação ela vem muito da escuta. Porque quando o cliente for falar da dor, você tem que ouvir. Muitas vezes, eu vejo isso acontecer. As pessoas não têm esse cuidado de deixar a pessoa falar, extrair. Quanto mais o cliente for falando, você vai fazendo perguntas, tá? Porque a pergunta ela é a melhor fonte de entendimento, de extração daquilo que o teu cliente precisa te dar de referência, dados suficientes para você entender o cenário. Lógico, é nosso dever. Bom, vamos lá. A gente montou uma oficina. Qual que é o nosso dever? Quando chega um cliente, é dar uma olhada no carro do cliente, depois de escutá-lo, para começar a montar o orçamento. Depois da fase da conversação, que eu acabei de falar, da escuta do cliente, você vai girar o carro dele ou ele vai apontar a especificidade do problema que ele te traz. Aqui como que a gente capacita aqui a nossa turma, a nossa equipe como orientação? Você tem o dever de pedir para o cliente para dar uma olhada geral no carro. Porque muitas vezes ele também não enxergou que tem mais coisas, ou nem viu que tem um risquinho, que tem um pequeno amassado em outro lugar, às vezes até uma peça solta, enfim. Dependendo do portfólio de serviço, a quantidade de serviços que você tem, flaria pintura, parte de estética, martelinho de ouro, você está ali com uma possibilidade e uma oportunidade de fornecer para o cliente a informação e até acoplar no orçamento. Porque isso é como eu disse, você tem o dever de explicar isso tudo para ele. E a decisão é dele. Claramente você demonstra uma atenção através dessa comunicação. Claramente, quando você explica o procedimento para o cliente do que vai ser feito, você demonstra capacidade técnica. Porque é comum, sabe? É comum que um cliente chegar e muitas vezes quem está fazendo orçamento ali não está muito preparado para esse autocuidado. Que é dizer ao cliente, fala, olha, o cliente chega lá, você fala, vou, um exemplo, pintar o para-choque do carro. Pintar o para-choque dianteiro é tanto. É diferente de você falar, para pintar o para-choque, eu vou remover o para-choque, eu vou ter que fazer uma situação, o para-choque está trincado, está quebrado, somente está arriscado. O que você vai fazer? Porque o cliente ele não sabe. Né? Você precisa gerar o valor, porque às vezes até a interpretação da forma que você oferece e comunica para o cliente o que vai ser feito, para ele vai ter valor ou não, porque ele não sabe. Então, muitos até imaginam que é uma coisa muito simples. E a gente sabe, você sabe que não é simples o nosso processo. O nosso processo envolve várias áreas, a área de desmontagem, área de funilaria, área de preparação, área de pintura, área de colorimetria. Tudo isso demanda tempo. Então, explicar para o cliente muitas vezes o procedimento vai valorizar o entendimento para que ele entenda que tem valor. Que o valor que você está cobrando naquele trabalho, naquele serviço, ele tem valor. Justificar isso na conversa. E ali está na parte técnica, né? Ó, vou fazer isso, vou desmontar, eu vou retirar. E até para mostrar que tem um cuidado, né? Vou empapelar seu carro, vou mascarar o seu carro. Não, termos técnicos aqui de opções que você tem na hora que o carro entra para dentro, com cuidado. Olha, o seu carro entra aqui na minha empresa, eu, por exemplo, posso colocar aqui, né? Se você é uma oficina que tem esse cuidado, vai colocar uma capa de banco, vai colocar uma capa de volante, proteger o câmbio, tudo isso demonstra o quê? Que você tem cuidado, isso tudo vai no primeiro atendimento, na forma que você está oferecendo para o cliente o serviço. E depois disso, dessa comunicação feita, você tem ali a escuta e a possibilidade de trabalhar com ele a conclusão do orçamento, para que aquele orçamento se torne conversão. Né? A conversão é uma outra parte da comunicação que tem que existir, que é onde? É onde você entra com a persuasão. Tá certo? O cliente vai lá, tem que ser persuadido. Por que é persuasão? Ah, persuasão é uma palavra... Não, é uma palavra que vai te ajudar
a dizer para o cliente, é trazer argumentação persuasiva, que é na área da venda, o convencimento do que você vai ofertar para o teu cliente é o que ele quer. Porque na verdade é sempre disso, ele tem um problema, você tem a solução, ele te encontra, há ajustes, tem o ajuste do preço necessário que você precisa para realizar a tua operação com margem de segurança, com garantia, com produtos que lhe dê uma garantia adequada, para você entregar para ele um serviço com satisfação e que sua empresa possa estar rentabilizando também, não é verdade? Para isso existe toda uma matemática. Mas voltando para a comunicação, é isso que precisa ser feito. Então, para isso tem que ter um entendimento técnico, sabe? Que é a outra parte que eu falei. Comecei falando sobre engatar a primeira marcha, chegar com energia, com atenção, aciado, né? Visualmente é muito importante. Falei depois de como ter a atenção, saber falar e depois ouvir o cliente, para depois fazer o oferecimento, recapitulando tudo que eu disse, para depois a parte de conversão. É muito mais simples quando o cliente tem todos esses argumentos, olhar a oficina, ver os carros que tem lá, né? Em cima de uma fala, você tem a transmissão para ele de segurança. Imagina só, eu estou falando com você agora, eu tenho certeza que você está sentindo a voz, o empunhamento da minha voz aqui, nem sei se essa palavra existe, você corta, tá? A forma da energia colocada na fala. Imagina aqui, ó, vou fazer um exemplo. O cliente chegou, eu estou tratando com você desse jeito, com essa fala, aí você vai atender o cliente. Tudo bem? Olha, aqui para fazer esse serviço, eu vou fazer o para-choque dianteiro do teu carro. O orçamento para fazer o para-choque é esse, tá? Tira, entrega para ele o orçamento. Cadê? Né? Cadê a vontade de mostrar? O que eu estou querendo dizer é exemplificando dessa forma. Então tem que estar atento com todos esses detalhes. Cada detalhe é um a mais que você vai ofertar. Então comunicação é importantíssimo e ela vem elencada com todo esse recheio, com toda essa... Talvez embalagem seja o caso, mas não é... Bom, a comunicação vem recheada com todo esse contexto, né? Tudo isso forma a parte principal do negócio, que é um bom atendimento, para o final acontecer o quê? A conversão, que é a venda. Então a comunicação é um forte aliado, não pode ser deixada de lado no dia a dia, tá certo? Isso é uma pílula Então, a comunicação é a base, uma das bases dos pilares no dia a dia, tá certo? Por outras vezes podemos falar aqui, vou trazer outros conteúdos também, parte de orçamentação, parte de montar orçamento, parte de atendimento, mais especializado na parte de seguradoras. Continua acompanhando com a gente pelo canal aqui. Semanalmente vou estar trazendo para vocês novas técnicas, formas, conteúdos para que você possa transformar aí a sua oficina numa oficina num próximo nível. Vem comigo!